Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Isaías, capítulo 38, e nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e depois o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar essa palavra ao nosso espírito, vem trazer saúde emocional e espiritual ao teu povo, vem restaurar, Senhor, aquilo tudo que está fora do teu prumo, Pai, nas nossas vidas, que possamos pôr em ordem as nossas casas espirituais, em nome de Jesus. Amém. Já ouvimos tantas vezes mensagens neste texto. Esse texto fala da doença, a doença misteriosa do rei Ezequias, uma doença que o levaria à morte. E depois de se quebrantar na presença de Deus, ele recebe mais 15 anos de vida. O Senhor ouviu a oração, perdoou o seu pecado, que nós não sabemos qual é. Mas eu queria chamar a atenção para os concertos que precisam ser feitos em nossos corações, como habitação espiritual do Senhor. O relato lido é também encontrado em 2 Reis, em 2 Crônicas. Trata-se daquela doença, como eu já disse, do rei Ezequias e da sua cura maravilhosa. E cada vez que encontramos um registro triplo de uma passagem ou expressão bíblica, isto significa a ênfase que o Senhor deseja dar àquela situação ou expressão dada a importância do ensino ali contido. E é interessante juntar os 3 relatos para que se tenha uma ideia da narrativa como um todo. A ideia central aqui é tirada do versículo-chave, ou seja, o versículo 1. Esse versículo mostra que mesmo alguém servindo ao Senhor e fazendo o que é reto diante dele, corre o risco de negligenciar determinadas áreas de sua vida. Podemos observar essa tendência na vida de muitos servos de Deus em todos os tempos. E esses registros bíblicos servem para que a gente acorde, desperte. A Bíblia está cheia desses relatos falando a respeito dessas coisas. O texto lido dá conta de que havia uma desordem na casa do rei Ezequias, e essa desordem precisava ser reparada, do contrário poderia levá-lo à morte. Quando estudamos a vida deste rei, descobrimos que a casa referida aqui se trata da família. Mas eu sempre que prego nesse texto, eu gosto de fazer uma aplicação deste texto à habitação do Espírito Santo que somos nós. Aquela enfermidade do rei era um grande megafone de Deus para despertá-lo para os concertos que precisavam ser feitos. O que o Senhor tem usado como megafone
para nos despertar a atenção. Somos chamados de habitação de Deus, santuários vivos das moradas do Altíssimo, e aí cabe uma pergunta inevitável: como estão esses santuários? Essa palavra é para mim, essa palavra é para cada um de vocês que ouvem. Será que temos nos preocupado em mantê-los na mais perfeita ordem, vistos serem moradas de Deus? Para alguns estudiosos, a casa na qual habitamos, com seus vários cômodos, vários armários e até quartos de despejo e porões muitas vezes sombrios, fala de como anda o nosso interior. Se isso for verdade, conheço várias pessoas cujo interior é um verdadeiro caos. Mas hoje é dia de faxina, é dia de transformação, é dia de concertos, de mudanças profundas. Que nós possamos ouvir essa palavra com a devida atenção. E temos repetido muitas vezes que o homem vê o exterior e Deus é aquele que sonda mentes e vê corações. É interessante que nós vimos na palavra de domingo, nós trouxemos uma palavra dura, igreja, e foram poucos aqueles que a ouviram, lamentavelmente, porque há uma tendência idolátrica nos meios cristãos dos nossos dias a respeito de personalidades, sejam elas no âmbito da política, sejam elas no âmbito espiritual, de celebridades, enfim. Há uma tendência, fala-se tanto das imagens de escultura e nos esquecemos dos ídolos vivos que estão aí, fazendo horrores nos corações daqueles que são chamados de cristãos. Talvez este seja o grande concerto que precisa ser feito na sua casa espiritual. Se você não ouviu a mensagem de domingo passado, que você possa hoje ouvir novamente e deixar que o Espírito ministre ao seu coração. O Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Por mais piedosos e devotos que possamos parecer aos olhos dos homens, Deus conhece os porões da nossa alma e Ele sabe exatamente onde existem coisas desordenadas e apodrecidas em nós. Todos nós. Nenhum de nós está fora desse padrão e precisamos fazer os consertos necessários. Esse assunto não tem nada a ver com salvação, mas com galardão, recompensas, bênçãos de Deus. Esta palavra é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Não importa a sua confissão de fé. Se você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, essa palavra é para você. Aqueles que desejam fazer os consertos necessários em suas casas, especialmente as casas espirituais, precisam tomar pelo menos 4 atitudes aqui descritas. Primeira, precisam prestar atenção às palavras dos pregadores, dos profetas usados por Deus para trazer conserto às nossas vidas. No caso de Ezequias, ele usa o profeta Isaías e ele não poderia ser mais claro ao anunciar: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já imaginou se você recebesse um recado desses da parte de Deus? Será que você já não tem recebido esse recado da parte de Deus e tem feito, como diria minha mãe, ouvidos de mercador? E tem dito: essa palavra não é para mim? Sim, essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Todos nós temos consertos a fazer. Conosco ele faz assim: usa vários dos seus profetas, que são os pregadores da atualidade, para comunicar aquilo que está torto em nossa vida. Mas parece que temos os ouvidos cauterizados para entender a linguagem de Deus. Até as pedras têm clamado para chamar a nossa atenção. Até as jumentas, como essa jumentinha aqui, tem falado para chamar a atenção.
mas parece que a voz de Deus não é ouvida, não é decodificada. Às vezes ouvimos uma pregação e até reconhecemos, esta palavra foi para mim, contudo não há mudanças, e o Senhor deseja mudanças. O texto lido não esclarece o que estava em desordem na casa de Ezequias, mas o fato é que algo estava fora do lugar ali e precisava de um conserto. Não gostaria de me deter na casa ou lar do rei, mas em sua casa espiritual, em seu coração, como já fora dito no início. O que será que o Senhor quer nos ministrar com essa palavra? Palavra sempre recorrente. Porque muitos em nosso meio estão sujeitos a passar por uma morte que pode ser literal, no relacionamento, nas finanças e em tantas outras áreas da vida. Já parou para pensar nisso? Queremos mudanças, queremos prosperidade, queremos transformações externas. Mas as transformações externas não acontecerão enquanto não acontecerem as transformações internas. O Senhor não habita numa casa que está para cair, para ser demolida. E aí, muitos estão à beira de um colapso, se não ouvirem a voz dos profetas que o Senhor tem levantado para despertar a consciência adormecida. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há vitória. Segunda coisa, segunda verdade, segunda atitude que precisamos tomar. Precisamos estar dispostos a reconhecer o nosso pecado de negligência em relação à palavra de Deus e nos quebrantar diante dele, confessando e abandonando o nosso pecado. O rei Ezequias não foi arrogante como muitos cristãos que conheço. Ele se quebrantou diante de Deus, se humilhou-se na presença do Todo-Poderoso. Que possamos fazer a mesma coisa hoje, agora. Diga ao Senhor o que tem feito de reto, mas diga também o que está torto em sua vida e deseja consertar. Prometa a Ele, ou prometamos a Ele que faremos. Perdemos a capacidade de nos quebrantar diante do Senhor, de confessar pecados. Continuamos negligenciando, sobretudo, o testemunho. Há sentimentos malignos que têm sido guardados nos corações, que têm transformado o interior de muitos em verdadeiras latas de lixo, como raiva, ódio, mágoa, ira, inveja, falta de perdão, vaidade e tantos outros. Identifique hoje onde estão e se livre deles em nome de Jesus Cristo. Não permita que feridas antigas apodreçam e contaminem a sua vida, o seu coração e a vida dos seus familiares, sobretudo a vida dos seus filhos. Cuidado com mágoas guardadas de tantos anos. Libere perdão em nome de Jesus. O perdão é um grande detergente espiritual para tirar as coisas contaminadas que estão lá dentro de nós. Quando não podemos consertar o que está torto com ações, podemos fazê-lo com orações. Pode muito, por sua eficácia, a súplica do justo, diz Tiago. A quarta ação, ou a quarta verdade, ou a quarta atitude que precisamos tomar. Precisamos esperar, como Ezequias, a resposta ao clamor feito ao Senhor. A atitude de humilhação de Ezequias diante de Deus moveu a mão do Senhor ao seu favor e ele concedeu mais 15 anos de vida. O grande propósito de Deus era que ele tivesse tempo de fazer os consertos necessários em sua casa. Será que Deus não está requerendo isso de nós hoje também? O Senhor é Deus de oportunidades, o Senhor é Deus de saídas, e o Senhor é Deus daquelas respostas que nós achamos que são impossíveis, mas que estão nas mãos do Todo-Poderoso. Clamemos e nos quebrantemos diante dele. Quando o Senhor acode ao nosso clamor, ele invariavelmente nos favorece com infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Em quarto lugar, precisamos reconhecer o propósito da provação pela qual estamos passando, como fez o rei Ezequias. E eu vou repetir o versículo 17 que diz:
Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Amém? Às vezes precisamos atravessar por grandes vales e desertos para poder enxergar o propósito de Deus nas situações enfrentadas. Esses estreitos são como megafones de Deus para nos despertar para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Muitos têm sido tão religiosos, tão ritualistas, tão exteriormente piedosos, que se esquecem de interagir com o Senhor em um relacionamento pessoal. Largue as vãs repetições e converse com o Pai Celestial. Rasgue-se na presença do Senhor. Deixe que o Senhor sonde o seu coração e a sua mente e faça as mudanças que Ele achar necessário, pois essa casa espiritual, que é você, que somos nós, é dele. E Ele muda aquilo que Ele quer. Ele faz a demolição que Ele quiser. Ele faz os consertos que Ele precisar fazer. Mas é preciso que você não ponha obstáculo a esse agir de Deus. E aí, Deus requer de nós uma vida de santidade em todas as áreas. E eu repito, santidade não é santarronice ou impecabilidade. É separação para Deus. Não são as nossas palavras ou exterioridades que impressionam Deus, mas o que está em nosso coração, e só Ele é capaz de ver. Eu deixo 4 lições do texto para a sua meditação. Primeira, se disponha a pôr em ordem a sua casa, ainda há tempo, não permita que a morte se instale, peça a Deus uma nova oportunidade e faça tudo diferente. Há sempre tempo de consertos enquanto temos vida sobre a terra. Segundo lugar, reconheça o seu pecado de raiva, inveja, mágoa, falta de perdão, vaidade, idolatria de pessoas, idolatria de celebridades, de políticos, e se quebrante diante dele e confesse e abandone seu pecado. Em terceiro lugar, aguarde a resposta de Deus. Ela virá e de forma profusa e abundante. Você se surpreenderá com o que Ele tem para você, com aquilo que Ele tem para a sua família. Ele quer restaurar sua casa, sua vida, sua família, seus relacionamentos. E em último lugar, seja um bom aluno e aprenda com a tribulação. Glorifique a Deus por seus propósitos em sua vida. Quando o Senhor tem propósito na nossa vida, Ele é implacável nas transformações, nos consertos. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, visita os lares, visita as casas espirituais que estão ouvindo essa palavra agora. Rogo a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor esteja operando nessas vidas. Vai lá nesses corações, nesses porões, Senhor. Retira de lá tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que não Te pertence. E faz tudo novo na vida desses que estão ouvindo esta palavra em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.